Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica. Mas antes eu gosto de começar com uma oração. Senhor Jesus, traga que o Senhor esteja presente do começo ao fim desta live. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que está em 1 Pedro capítulo 4. Que o Senhor coloque em minha boca só as palavras que são suas e não minhas. Que o Senhor, já agradeço pela sua presença. Amém. Vamos lá. Hoje a leitura vai ser 1 Pedro 4, dando um contexto. Pedro foi um dos principais apóstolos de Jesus. Seu nome de batismo, seu nome original era Simão. Ele era um pescador. E após o milagre, ele se tornou seguidor de Jesus. Jesus muda o nome de Simão para Pedro, em Cesareia de Filipe, onde Pedro declara que Jesus é o Cristo. E essa é a pedra em qual a igreja está fundada. Pedro também ficou conhecido por negar Jesus 3 vezes, depois que Judas o entregou aos soldados, às autoridades do templo. Mas após a sua ressurreição, Jesus o perdoa e deixa o cuidado da igreja a Pedro. Pedro foi o primeiro bispo da igreja de Antioquia. Depois ele deixa a igreja de Antioquia e se torna o primeiro bispo de Roma, que hoje é conhecido como Papa. Por isso que os católicos têm Pedro como o primeiro Papa, porque ele foi o primeiro bispo de Roma. Não há registro que ele escreveu um evangelho. Dizem que Marcos, que era apóstolo de Pedro, foi a fonte. Pedro foi a fonte para o Evangelho de Marcos. Mas ele deixou 2 cartas. E hoje nós vamos ler o capítulo 4 da primeira carta de Paulo. De Pedro. E mais uma curiosidade, Pedro acabou sendo martirizado, sendo crucificado de cabeça para baixo, porque segundo a tradição ele disse que não era digno de morrer como Jesus morreu. Então os romanos o crucificaram de cabeça para baixo. Ele foi enterrado onde hoje é o Vaticano. Então vamos para a leitura. A minha versão é a King James atualizada, mas você pode usar a versão que você está acostumado a ler. Então abra sua Bíblia em primeira carta de Pedro, capítulo 4. O crente morre para o pecado. Ora, tendo Cristo padecido na carne, e armar-vos igualmente deste mesmo modo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que vos resta não vivais mais para satisfazer os desejos humanos, mas sim para realizardes a vontade de Deus. No passado, já despedistes tempo além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época andai-vos em libertinagem, na sensualidade, na bebedeira, nas orgias e farras e na idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos junteis a eles na mesma correria desenfreada de licenciosidade, e por isso vos caluniam. Todavia, eles terão de prestar conta àqueles que está pronto
para julgar os vivos e os mortos. Por este motivo, o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles mesmos, julgados no corpo, conforme a humanidade, vivam mediante o Espírito segundo Deus. Aqui fala Pedro fala que foi pregado também aos mortos, é que Jesus, entre quando ele morre e a sua ressurreição, segundo a teologia, ele desceu ao que os judeus chamam de o Sheol, que seria não seria um inferno, seria parecer ao Hades, onde os mortos, onde os justos e injustos ficavam. Ele trouxe para o céu os justos, e por isso que Pedro registra que o Evangelho também foi pregado para os mortos. O relacionamento dos crentes. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para os outros sem vos queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multipliforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fala com quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e a plenitude, e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. O privilégio de sofrer por Cristo. Amados, não vos assustei com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendeis como se algo estranho vos tivesse acontecido. Contudo, alegrar-vos por sede participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação de sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Aqui é Pedro aconselha a igreja a suportar as perseguições, a ser perseverante. É como Tiago fala em sua carta: sedes perseverantes, que Deus dará a sua coroa. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, quando será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldades que o justo é salvo, por que será que será do ímpio o pecador? Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. E terminamos a leitura de 1 Pedro 4. Pedro orienta a igreja a suportar as provações, que isso é algo bom, assim como Tiago também escreve em sua carta. E a importância de nós morrermos para o pecado, deixar o velho homem morrer. Então, finalizo aqui essa live. Amanhã eu volto, provavelmente. Amanhã é quarta-feira, entre 7 e 8 horas. Não vou fazer esse horário das 9. Mas, logo menos essa live estará disponível lá na Rede Vizinha Vermelha. Tchau, tchau. Tenha uma boa terça-feira e até amanhã. Tchau, tchau.